Olá, pessoal! Hoje eu vou continuar a tratar sobre a ilicitude. Como já visto no vídeo anterior, a ilicitude é uma relação de contradição entre a conduta típica e o ordenamento jurídico. E as causas de exclusão da ilicitude ou da antijuricidade são estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O estado de necessidade foi tratado no vídeo anterior, e nesse eu vou falar da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. E de acordo com o artigo 25 do Código Penal, se entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A situação de perigo é proeminente de uma situação injusta. A conduta típica é para salvar o bem jurídico de uma situação em perigo proveniente de uma agressão injusta. Então, é um direito contra uma injustiça. Para que se aplique a legítima defesa, tem que haver a observância de alguns requisitos, como a agressão injusta, atual ou iminente, a defesa do direito próprio ou alheio atacado ou posto em risco de agressão. Tem que haver também o uso moderado dos meios necessários. Uma vez escolhido o meio necessário, seu uso deve ser moderado, ou seja, ele tem que ser suficiente para repelir a agressão. Existem as espécies de legítima defesa. Tem a legítima defesa sucessiva, que é a reação do agressor contra a repulsa excessiva da vítima. A legítima defesa real ou legítima defesa putativa. Na real, ela realmente existe a agressão injusta. Já na legítima defesa putativa ou imaginária, o agente, por erro, supõe a existência de agressão injusta. Tem a legítima defesa subjetiva, que é o excesso na repulsa de uma agressão decorrente de um erro de apreciação da situação fática. Um comparativo para entendermos melhor a legítima defesa e o estado de necessidade. Então, na legítima defesa tem que haver a repulsa contra uma agressão injusta, o bem jurídico sofrerá uma agressão, a agressão deve ser humana e o comportamento deve ser dirigido contra o agressor. Já no estado de necessidade, há um conflito entre os bens jurídicos, e o bem jurídico ele é exposto a perigo. Pode decorrer de ato humano, força da natureza ou ataque animal, e o comportamento pode ser dirigido contra terceiro inocente. O terceiro modo para a exclusão da ilicitude é o estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, que ocorre quando o ordenamento jurídico impõe ao agente a prática de certa conduta, cujo exato cumprimento pode eventualmente acarretar a lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. No primeiro caso, que é em estrito cumprimento do dever legal, muitas vezes o agente do Estado, no cumprimento de suas funções públicas, intervém na vida privada das pessoas. E ainda que exista a ofensa ou exposição a risco de determinados bens, como, por exemplo, a vida, a integridade corporal ou a liberdade, se essas interferências visar ao cumprimento da lei e não se pautar no excesso, está justificado pelo estrito cumprimento do dever legal. Já no exercício regular do direito, se determinado comportamento é legitimado por uma norma extrapessoal, é lícito para o direito civil, por exemplo, o direito penal não poderá considerar crime. Então, por exemplo, se um homem desfere um soco no rosto de outro no meio de uma luta de boxe, não poderá ser processado por lesão corporal, pois ele exerce um direito legal de praticar um esporte. E cabe ressaltar que se o agente exceder a medida exata, pode-se identificar o excesso em que o agente ele responderá por isso. E agora vamos ver a culpabilidade. Lembrando que um crime é um fato típico, ilícito e culpável. E para a teoria majoritária, a culpabilidade é o elemento do crime. Já para a teoria minoritária, é um mero pressuposto para a aplicação do crime. A culpabilidade é o juízo de reprovação que incide sobre o agente que pratica um fato típico e ilícito. Os elementos para a culpabilidade são a imputabilidade, a consciência do potencial da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
A imputabilidade é a capacidade de entender a ilicitude do fato e deve se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Essa imputabilidade ela pode ser excluída em 5 hipóteses, que é a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardo, os menores de 18 anos e embriaguez acidental completa. O segundo elemento para que haja essa culpabilidade é a consciência do potencial da ilicitude, que é a consciência que a gente deve ter de que atua de modo contrário ao direito. Assim, é necessário que a gente possua consciência da ilicitude do fato, ou que nas circunstâncias tenha ao menos a possibilidade de conhecê-la. Desse modo, o sujeito não pode alegar o desconhecimento da lei, mas pode ser que o sujeito acabe se equivocando com relação à ilicitude de fato. Um exemplo é um sujeito que cresceu no Amsterdã e lá o uso da maconha é liberado. E quando o sujeito vem à visita no Brasil, ele vem a consumir essa maconha. Ele é flagrado por um policial. O estrangeiro sabe o que está fazendo, mas está equivocado com a realidade fática, já que ele cresceu tendo uma realidade que para ele a maconha era liberada. E as causas de exclusão da consciência do potencial da ilicitude se dão pelo erro de proibição excusável ou inevitável. O terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade da conduta diversa. Para a culpa, não basta que o autor seja imputável e que tenha agido com a consciência da ilicitude, mas que tenha tido a oportunidade de realizar uma conduta conforme ao direito, ou seja, que tenha sido possível exigir a prática de uma conduta diversa. As causas legais para a exclusão da exigibilidade da conduta diversa estão previstas no artigo 22 do Código Penal, em que dispõe se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Assim, a coação irresistível, se for um ato praticado sob a coação irresistível, só é punível o autor da coação. Já na obediência hierárquica, só é punível o autor do crime. E essa tese ela somente é possível na relação de direito público. É isso, pessoal! Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.